Queridos, rapaz do nosso Senhor Jesus Cristo, louvamos a Deus pela oportunidade que Ele tem nos concedido de nós estarmos mais uma vez em Deus, buscando a sua face, a sua maravilhosa presença, onde o nosso Deus Ele tem estabelecido para os seus filhos propósito para que realmente nós venhamos estar enquadrado dentro daquilo que o Senhor Ele tem estabelecido para que nós vivamos, praticamos e aprendemos realmente de Deus. Quero neste momento falar com você acerca de um homem que decidiu, mediante uma ordem de Deus, fugir da presença do Senhor. A Bíblia diz em Jonas capítulo 1, versículo 4 em diante, que o Senhor falou a Jonas que o pecado, as ações do povo de Nínive tinham chegado diante dele. E que Jonas fosse a Nínive pregar o arrependimento. Mas a palavra do Senhor nos diz que Jonas, ele decidiu ir para Tarsis, desceu ao porto para ir a Jope. Uma coisa que nos chama a atenção é que Jonas, ele pegou uma condução que era o oposto àquilo que Deus tinha decidido, para que assim ele o fizesse. Se nós fôssemos olhar o contexto histórico desse povo, Jonas ele tinha algumas razões para não querer ir a Nínive. Os ninivitas eram um povo de dura cerviz, era um povo muito malvado, sanguinários, inimigo de Israel. Quando ele percebe a oportunidade que Deus se vingaria daquele povo se não houvesse arrependimento, então Jonas decidiu fugir da presença de Deus. E aí é que está o primeiro ponto. Quando Deus ordena para que façamos algo, fugir da presença de Deus e estar em inteira desobediência ao Senhor, isso não é satisfatório e muito menos proveitoso para nós. É uma decisão errada. E Jonas ele vai para Jope e lá ele pega uma embarcação. E a história bíblica nos mostra que o Senhor enviou sobre aquela embarcação uma grande tempestade. Enquanto aquelas pessoas que estavam naquele barco, tentando apaziguar aquela situação para que ninguém viesse sofrer danos algum, Jonas estava dormindo no porão. E o que nos chama a atenção é que aqueles que estão fugindo de Deus, eles sempre acabam encontrando uma oportunidade de entrar na embarcação daqueles que não tem nada a ver com a situação. Mas eles acabam sendo envolvidos em uma situação desastrosa. E eles acabam lançando mão daquilo que é seu, para que a embarcação não vai a pique. Observe que a primeira atitude daqueles homens que estavam na condução daquele navio foi lançar fora as cargas, foi lançar fora aquilo que era de suas propriedades, estava sob as suas responsabilidades. Então eles lançaram fora os seus pertences, justamente por causa de uma pessoa que estava fugindo do propósito de Deus, fugindo para não cumprir aquilo que Deus tinha ordenado.
aquilo que o Senhor estava conduzindo Jonas, para que ele viesse assim pregar o arrependimento para o povo de Nínive. Eu observo algo nessa passagem, que Jonas está deixando de obedecer a Deus, simplesmente por causa de situações pessoais, no sentido de que envolveria o povo, os judeus. Porque os ninivitas eram um povo carrasco de Israel. Observe que por causa de sentimentos, Jonas estava deixando de cumprir o propósito de Deus, e em desobedecer a Deus, ele envolveu outras pessoas que não faziam parte daquela missão, que não faziam parte da decisão que ele tomou em não querer obedecer a Deus. E com isso, entrou em uma embarcação que colocou todas aquelas pessoas em perigos. Querido, se nós fôssemos fazer uma análise hoje, quantas vezes pessoas tentam fugir do propósito de Deus? Elas tentam fugir de uma responsabilidade que foi o próprio Deus que os encarregou, de responsabilidades que Deus outorgou a eles. Eles fogem do propósito, fogem da presença, e ainda na sua caminhada, eles começam a envolver outras pessoas. E com isto, percebamos que muitos estão tomando prejuízos, jogando as suas cargas fora, trazendo para um sentido mais amplo, afastando pessoas que são próximas de si, que há tanto tempo têm andado com você, pessoas que têm sido um suporte, os melhores conselheiros, têm separado os melhores amigos por causa dos seus conceitos, de ideias erradas, naquilo que se diz respeito, não querer obedecer à voz de Deus. Enquanto as pessoas estavam preocupadas com a condução, com a embarcação, para que a embarcação não viesse a naufragar, enquanto ele estava preocupado em conservar aquela embarcação, estavam se desfazendo daquilo que era deles, e aquele que era o grande provocador de toda aquela situação, ele estava em uma zona de conforto, ou seja, estava no porão, dormindo. Parece que ele não era o grande provocador de tudo aquilo. E depois que as cargas foram lançadas fora, e a ondas continuava, a tempestade continuava de ímpeto quanto aquele barco que quase vindo a pique, alguém encontra o responsável por tudo aquilo, dormindo. E ele disse, tudo isso está acontecendo porque eu tomei uma decisão errada. Eu decidi fugir de Deus, fugir do propósito de Deus, fugir de não querer obedecer a ordem que o Senhor me determinou para que eu fizesse. Mas uma coisa que nos chama a atenção é que mesmo tentando fugir do propósito, Deus, Ele sempre vai viabilizar meios para que o propósito dele se cumpra e você esteja enquadrado dentro daquilo que Deus estabeleceu como propósito, como visão, como ordenança para que faça. E Jonas, ele foi lançado ao mar. Deus, ele providenciou meios para que Jonas chegasse a Nínive. Ou seja, por mais que nós tentamos escapar
do propósito de Deus, envolver outros naquele contexto que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem estabelecido para nós, mas mesmo assim, Deus vai preservar os que estão no navio, mas você vai ser lançado ao mar para que o propósito de Deus se cumpra. E Jonas, segundo o relato bíblico, que aquele grande peixe lançou Jonas na praia. E ele teve que percorrer um longo caminho de volta. E agora ele estava indo cumprir o propósito de Deus. Queridos, quando Deus ele tem um propósito nas nossas vidas, não adianta pegar um caminho mais longo. Não adianta tentar fugir da presença. Não adianta tentar envolver outros, sendo que nesta particularidade Deus ele está tratando com você. Deus ele comissionou você, Deus chamou você, Deus escolheu você. Então não fuja do propósito de Deus. Não fuja da responsabilidade que Deus outorgou a você. Embora que você tente fugir, mas Deus sempre vai viabilizar meios para que você chegue aonde Deus determinou. Havia muitos que precisavam ouvir uma mensagem de reflexão e que gerasse neles arrependimento. Então Jonas começou a pregar em Nínive. Jonas começou a anunciar que dentro de 40 dias Deus destruiria aquela cidade. Deus destruiria os habitantes de Nínive. Eu observo que Jonas foi um dos pregadores que torcia para que as pessoas não acreditassem naquilo que ele estava pregando, porque o que ele queria ver era a ruína do povo. Mas o povo credibilizou a pregação, a palavra, a instrução de Deus através do profeta Jonas. E nós vimos um grande mover. Nós vimos, contemplamos o povo se vestindo de pano de saco, colocando cinza nas suas cabeças, e o povo se humilhando. E nós vimos o próprio Deus poupando o povo de Nínive, enquanto Jonas estava fora da cidade, esperando o tempo, o momento da punição de Deus. Mas o Senhor dá uma lição em Jonas. O Senhor faz em um só dia nascer uma árvore que traz proteção, sombra, conforto para Jonas. E na calada da noite, os bichos consomem toda aquela árvore. E Jonas se irrita. Jonas fica furioso. E o Senhor diz: Jonas, por que tu está tão zangado, Jonas? Com a árvore que nasceu no dia e pereceu. Ele começa a trazer algumas argumentações, trazendo algumas indagações acerca daquela árvore. E o Senhor disse: Jonas, tu está preocupado com a árvore que nasceu e pereceu em um só dia, e eu, Jonas, não poderia poupar mais de 40 mil vidas, Jonas. Observe que o nosso Deus é um Deus zeloso. É um Deus que, quando Ele ordena, quando Ele comissiona alguém, não adianta tentar fugir, não adianta buscar subterfúgios, não tenta querer se ausentar da presença de Deus, porque o nosso Deus, Ele faz com que o seu propósito se cumpra, mesmo nós não querendo obedecer. Mas quando Deus chama, Ele se responsabiliza de nos conduzir.
ao ponto que ele determinou, ao ponto que ele disse: é aqui que eu quero que vocês estejam. A minha palavra, ela precisa ser cumprida e a minha vontade tem que ser exercida em vocês, para que cumpram, para que a minha palavra, para que a minha vontade, ela seja concretizada, ela seja realizada. Querido, a proposta de Deus é que nós submetamos a sua palavra, a sua vontade, para que o nome dele, através de nós, seja glorificado. É isso que Deus quer do seu povo. Não adianta sair de Tarsis, não adianta ir para Jope, não adianta querer pegar uma embarcação que te conduz para um lugar que vai te distanciar do propósito. Não adianta. Se Deus mandou, ordenou, Ele vai viabilizar meios para que o seu propósito se cumpra. Que você possa ficar com essa reflexão. Que você possa observar alguns pontos importantes. Não coloque alguém que está fugindo de Deus na sua embarcação. Não coloque ninguém que está fugindo da presença de Deus debaixo do seu teto, porque vai trazer desconforto, vai trazer prejuízos. Você vai ter que lançar fora aquilo que é de sua inteira responsabilidade, porque você se envolveu com alguém que estava fugindo de Deus. Um outro ponto importante é que aqueles homens que estavam naquela embarcação, eles não tinham nada a ver com o propósito de Deus com Jonas. Mas mesmo assim, eles foram envolvidos. Envolver outras pessoas naquilo que é de sua inteira responsabilidade é realmente uma demonstração de quem não quer assumir com Deus um compromisso mais sério. E o terceiro ponto é que não adianta tentar fugir daquilo que Deus já determinou. Vai ter que se cumprir. E se você for o agente, o cumpridor, aquele que vai conduzir a mensagem, não adianta tentar fugir, porque a mensagem vai ser pregada. Porque Deus quer, através de você, fazer de você um instrumento para que gere nos outros, através da sua mensagem, arrependimento, mudança. 40 mil ninivitas dobrando os joelhos, se vestindo de pano de saco, cobrindo suas cabeças com cinza e se arrependendo dos seus pecados. É com você que Deus conta. E é você que Deus quer usar nesse tempo. Por isso, queridos, não fujam da presença de Deus. E também não fuja do propósito. Obedeça. Como disse Samuel a Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Jonas poderia ter evitado muitas coisas. Poderia ter evitado o transtorno para aqueles tripulantes daquela embarcação. Aqueles homens poderiam ter evitado de lançar as suas cargas fora. Jonas poderia ter evitado de ser lançado ao mar. Mas Deus, Ele sempre vai viabilizar meios. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém.